Boa tarde, amigos e amigas, irmãos e irmãs do canal YouTube. Vamos fazer uma gravação mais uma vez. Nós fizemos uma gravação primeira, não deu certo. Do capítulo 3 da parte sem letra. A gente vai ler os capítulos subsequentes, do 3, o 4, o 5, até o capítulo 11. O capítulo 3 tem o seguinte tema: é preciso persistir com a fé até adquirir capacidade de negociar com êxito. Ele tem 51 versículos. Versículo 1: o silêncio pode edificar se as más obras estiverem de acordo e sob o controle do que é divulgado, ou seja, há fidelidade na parceria do que é praticado de mal com o controle que lança as informações. Se o que é praticado de mal não tiver em sintonia com o controle do foco das informações, há descontrole. E o silêncio, o segredo, é uma arma usada por aumento da maldade, fazendo muito mais estrago que denunciar e divulgar. Versículo 3. A falta de sintonia do que é praticado de mal com o controle do que é divulgado é um crescimento das operações sigilosas e uma redução da capacidade de divulgar os fatos, iniciando a mudança do regime do lugar de livre e aberto para fechado. Versículo 4. O aumento da liberdade para as práticas do mal pelo poder da capacidade das operações sigilosas, ainda que alguns insistem em denunciar e divulgar, não há reação contra, porque o poder do sigilo e do silêncio tem mais força que afronta e resiste às denúncias. Versículo 5. Quando se denuncia e não há reação para solucionar a denúncia, desmoraliza os que administram o caso denunciado. Ainda lança a denúncia também. Fica desmoralizado. Versículo 6. Tudo porque a ação do poder da informação não está vinculada ao poder da denúncia, pois foi amortecido pelos que aprovam o sigilo e a mentira. E a reação à denúncia não ocorre para solucionar, porém para combater o denunciante e a fonte que ele usou. Versículo 7. A vinculação do controle da prática perversa com o controle do que é divulgado produz nos ouvintes dois tipos de comportamento: do que pode ser divulgado e do que não pode, do que pode ser falado e do que não pode. Versículo 8. A partir de sua própria mente, cria e se desenvolve dois tipos de vida, um regime livre e outro fechado, porém todos corruptíveis e separados de Deus, e ambos se restabelecem conforme a condição financeira de cada região. O regime livre pode ser falado o que se pensa, para elevar o entendimento nas regiões desenvolvidas na área financeira, deixando adequada a mentalidade de todos ao progresso da região. Caso contrário, a população reprova com sua mente a evolução financeira. Versículo 10. O regime fechado é preservado nas regiões pobres para ser mantida o atraso, onde a população vive e trabalha para enriquecer muito mais as regiões desenvolvidas e luta, mas não cresce, porque sua mente foi programada para evitar seu próprio crescimento. Versículo 11. A mente programada pelas informações e obras impuras, que tiram a visão no entendimento, que preserva as interpretações distorcidas e contaminadas no viver de todos. Versículo 12. A mente já laçada pelas impurezas da corrupção conduz a capacidade pura, intelectual e racional do indivíduo, que vos tira a iniciativa própria de ação e reação, e conduz sua reação e reação conforme vos é orientada. Vos é orientado por outra vontade também contaminada pelo pecado. Versículo 13. Quando a ação e reação ocorrem com a interpretação distorcida e contaminada, ela não tem firmeza e fundamento, não ganha força para resistir e prevalecer na concorrência. Versículo 14. Quando a mente vigia as palavras a ser lançadas, elas saem programadas por ela. E o segredo gerado no que é falado é meramente humano e terreno, e poderá ser desvendado no seu tempo. E tudo o que está edificado por ele poderá ser desfeito. Versículo 15. Significa dizer que todas as riquezas concentradas em determinada região, firmada no sigilo, poderá ser desfeita com a violação do segredo, porquanto estão firmadas numa firmeza produzida pela inteligência humana. E o próprio ser humano poderá desfazer tudo. Versículo 16. E os que produzem os acontecimentos para gerar notícia e informação são os que controlam tudo, porque conseguem atrair a fonte que divulga as informações aos fatos criados. E essas fontes ficam presas a esses fatos criados para se tornarem notícia.
Versículo 17. Na prática dos fatos é possível identificar a formação de uma sociedade extraviada e corrompida pelo pecado, com frutos do que praticam. Mostram adequada a um tipo de obra contaminada, que edifica projeto com a mesma dimensão, matando, roubando, destruindo. Versículo 18. As informações divulgadas legalizam, confirmam as tais obras registradas e lançadas a quem dela testifica com semelhança, tanto ouvindo como também praticando. Versículo 19. O registro dos fatos são feitos de forma escrita, falada ou filmada, depois lançada aos ouvintes em busca de mais testemunha, para que dele testifique, e o testemunho que deles testificar é a prova do que foi divulgado. Versículo 20, ou seja, se o ouvinte testificar do caso registro na divulgação, confirma como verdadeiro tanto o caso como a interpretação dada a ele. E o tal caso fica justificado na terra perante o juízo humano. Versículo 21, se o tipo de obra que gera o caso é má e ainda penaliza o ser, condena a pessoa humana, quem praticou a produção do caso e quem divulgou, usando a interpretação que condena a pessoa humana, e quem confirma a divulgação, todos atuam em conjunto como adversário do ser humano, rendendo honra e glória à morte e ao inferno. Versículo 22. Quanto fatos de obras impuras são registrados e divulgados e confirmados como testemunho, legaliza o caso como documentário da divulgação e poderá gerar muitos outros testemunhos testificando com as mesmas obras. Versículo 23. Porque praticamente o caso é aprovado e divulgado quando confirmado por testemunho, e todos ganham o direito diante da consciência humana de fazer semelhante obra registrada na divulgação. Versículo 24. Esse tipo de direito ganhado para ser praticado o que é errado veio de uma legalização adulterada, confirmada por falso testemunho, e vem pela permissão, por não existir testemunho testificando o contrário. Versículo 25. Porquanto o registro foi lançado aos ouvintes que aceitaram ser testemunho conforme sua maneira de pensar e interpretar. Versículo 26. Depois de lançado o registro do caso aos ouvintes, sem que haja testemunho, seja ele do bem ou do mal, o direito de praticar o que está registrado ainda não foi autorizado. Dependendo do fundamento do registro do caso, poderá não haver autorização nem mesmo para conhecer o registro. Versículo 27. As fontes que divulgam as informações dos fatos são usadas para intermediar os fatos produzidos entre quem cria e recebe as informações, para dela testificar como sendo do Criador, não das criaturas. Versículo 28. As fontes que divulgam as informações são penalizadas pela forma errada e distorcida, como são interpretadas principalmente pelos ouvintes, que é quem julga e confirma finalmente o erro. Versículo 29. Mas os ouvintes receberam um formato de opinião, nas informações que recebem apenas seguem uma linha de raciocínio já programada e elaborada para ser divulgada, e obedece para não ser excluído da sociedade. Versículo 30. Está apenas ajudando a desmoralização de uma sociedade para permanecer incluído nela. Errando, fazendo outros errarem, pecando, fazendo outros pecarem, matando e roubando, fazendo outros matar e roubar. Versículo 31. A moralização de uma sociedade é adquirida pela boa conduta dos que o fazem. Exigiu que de fato solucione o problema, porquanto vê na sua origem, e se suas exigências forem atendidas, moraliza e dá autoridade nas ordens dos que dizem mandar em tudo. Versículo 32. Através de uma mente não corrompida é possível a formação mental de toda uma sociedade. E ainda vos elevar com essa mudança sobre outras comunidades também elevadas. Versículo 33. Assim como as más obras que são praticadas chegam até os testemunhos para que dela testifique e legalize o ato, para que todos possam praticar também, as boas obras também precisam ser testemunho, para que seja legalizado diante da consciência humana e cresça. Versículo 34. Nas más obras, os testemunhos testificam que ela veio do Criador, não das criaturas. E nega que elas vieram das criaturas, para acusar Deus e salvar o diabo e seus fiéis aliados. Versículo 35. Quem testifica das boas obras terá que negar que elas vieram da criatura e confirmar que elas vieram do Criador, não das criaturas, para honrar e glorificar o Deus verdadeiro, Criador de tudo, para que esse testemunho seja confirmado como verdadeiro no céu e na terra. Versículo 36. O testemunho verdadeiro confirma como falsos que testificam que as más obras vêm do Criador, não das criaturas, e as boas obras das criaturas, incluindo o diabo, que também é criatura de Deus, porque roubam a honra e a glória que deve ser dada ao único e soberano Deus. Versículo 37. Um falso testemunho que testifica que as más obras vêm do Criador, não das criaturas,
por ser possível enganar as pessoas com teu testemunho, associa o bem fazendo na aparência com o mal feito em sigilo. Versículo 38. O bem, quando feito na aparência, quem faz tem o objetivo de receber honra e glória de quem é beneficiado. O mal projeto em segredo visa acusar Deus e seus fiéis como sendo os autores. Versículo 39. A divulgação do falso testemunho somente ganha força para crescer se não existir outro verdadeiro testemunho testificando contra. Porque a permissão ao falso testemunho vem por omissão, ou seja, não houve resistência real capaz de resistir. Versículo 40. E todos que ainda dizem estar contra o falso testemunho, já não mais está, pois todos se omitiram na parcialidade das más obras e o faz testificar com a mesma semelhança. Versículo 41. Quando o registro do falso testemunho é divulgado, lançado aos ouvintes, nos fatos, versões, interpretações, a impureza que testifica com tudo o que também é impuro. Versículo 42. A impureza somente testifica com outra se não tiver inocentado e justificado com a fé pura no Deus verdadeiro, porque fica possível associar o bem com o mal, e de modo algum seja separado para que os dois tipos de obras sejam usados e explorados em sentido alternado. Versículo 43. Uma impureza testifica com outra, ambas ganham vida e ainda é acionado o seu crescimento no mesmo molde, reduzindo em tudo o nível de pureza. Versículo 44. Tudo que é feito de bom vem do Criador, não das criaturas. E tudo que é feito de mal, isso vem das criaturas, não do Criador. E somente é possível discernir isso com clareza quem sabe separar o bem do mal nas obras. Versículo 45. É pelas obras que se pratica, não pela palavra lançada. As informações são divulgadas através das palavras escritas ou faladas. Somente por elas não é possível firmar-se na bondade de Deus. Versículo 46. Porque as informações puras purificam limpamente, para que haja mudança real de mentalidade, pela transformação das obras, não unicamente pelas obras em si, mas pela purificação mental, fazendo uma pessoa renovada em tudo. Versículo 47. Somente se pratica as más obras porque a mente está contaminada e ainda é alimentada com impureza. E essa contaminação contamina todo o corpo e ainda conduz ao mesmo ato impuro. Versículo 48. A bondade de Deus está vinculada à pureza e é preciso que ambos testifiquem para que seja de Deus. Caso contrário, o bem fica sob o laço do mal. E se vier, vem das criaturas, não do Criador. Versículo 49. A pureza vinculada à bondade testifica do verdadeiro Deus pelo mesmo tipo de obra. E deve ter o objetivo de glorificar esse Deus, não o outro. Versículo 50. O falso testemunho faz o bem com o objetivo de ser glorificado no lugar do Deus verdadeiro. Ainda usa as más obras que tem parte ou pratica para acusar Deus de seu autor, por isso que elas são feitas em segredo. Versículo 51. Fazem sigilo, ainda lutam para que o segredo não seja quebrado, para não mudar o aspecto da intenção. E ao ser divulgado em larga dimensão, a verdade testifica a versão testifica pela do falso testemunho, fortalece no poder da divulgação e no poder do que foi conservado em sigilo. A gente concluiu aí, irmão, o capítulo 3 da parte sem letra, né? É preciso persistir com a fé até adquirir capacidade de negociar com êxito, com 51 versículos. Um assunto concluído, né? Amanhã a gente vai ver se a gente vai ler o 4, né? Porque me parece que esse 4 já foi divulgado, né? Mas eu vou dar uma olhada aí no histórico, ver se ele já foi divulgado. Se ele já foi divulgado, a gente vai ver o 5 já, né? O 6 até o 11 a gente vai na sequência. Até o 11. Então eu agradeço a todos, irmão, em nome de Jesus.